Eu assisti a nova temporada de Desventure Camp e eu tenho muitas opiniões sobre ela. A nova temporada, que ocorre após os acontecimentos de Desventure Camp All Stars, chega com uma proposta até que um tanto diferente do que vimos anteriormente. Dessa vez, não se passando mais em um acampamento, mas sim em um circo, parque de diversão, coisas do gênero. Tanto que esse é o nome da temporada, Carnival of Chaos, que seria algo como Parque de Diversões do Caos. Não é exatamente isso, mas é essa a premissa. Um novo elenco também é apresentado, temos ao todo 18 personagens novos, com idades e momentos da vida bem diferentes, que se assemelha bem mais a um elenco da vida real, e a história que essa temporada segue é um tanto emocionante, vamos assim dizer. Com reviravoltas, traições, muitas mentiras e um roteiro rico em muitos detalhes. Mas o seu final... temos que conversar sobre ele. Bem, se você ficou interessado e quer saber mais sobre essa temporada, bem, eu sou o Narigudo e hoje nós vamos falar sobre Desventure Camp. Eu decidi nesse vídeo analisar o elenco juntamente da história. Eu acho que dessa forma fica mais dinâmico, porque eu já tenho um vídeo que deixa bem clara a minha opinião sobre esse elenco. Então, caso você fique interessado, vai aparecer em algum lugar desse vídeo a recomendação. Mas fazendo um breve resumo, esse elenco é marcado por muitos personagens que são desenvolvidos e têm suas diferenças bem definidas. E isso torna a história muito mais imprevisível, porque todos têm diferenças em suas formas de agir e pensar. E ao decorrer dos episódios, é como se acompanhássemos a história de cada um deles, porque todos têm seu devido momento e evoluem conforme os episódios vão passando. E assim, nós que assistimos nos conectamos bastante com todos eles. E como esse elenco ele é muito mais humanizado, não temos a presença de heróis ou vilões. Claro, temos personagens com atitudes bem duvidosas, mas uma regra que esse elenco parece entender muito bem é que tudo isso é apenas um jogo e que todos ali estão para ganhar o prêmio. Eles não fogem muito da fórmula que é o Desventure Camp, mas ainda assim é muito bem feito. Uma coisa que me fez gostar bastante dessa temporada é que enquanto só Estrelas, que é a sua antecessora, tinha uma narrativa muito centralizada em um plot só, que era aquela aliança besta entre heróis e vilões, que cada episódio era essa narrativa toda hora, que se manteve até o final da temporada. Nessa mais nova, temos muitos enredos que começam e acabam, e logo em seguida aparecem outros, porque eles sempre estão mudando de alianças e estratégias, e isso é um tremendo ponto positivo, porque evitava que a temporada ficasse na mesmice. Por exemplo, nos primeiros episódios da temporada, temos o lance da aliança entre homens e mulheres na equipe azul, e a aliança entre Jade e Spencer, que secretamente armavam planos dentro da equipe vermelha. Coisas que são interessantes a curto prazo, e eles sabem disso, porque esses plots acabam muito rápido quando as traições começam a acontecer. E quando a história começa a ficar um pouco menos frenética, vamos assim dizer, ocorre a troca de equipes da Isabel e do Spencer, que eu adorei porque trouxe mais aquela coisa de tudo ser muito imprevisível. E já que falamos sobre como ela é imprevisível, algo que eu gostei bastante, que eu não sei se falei sobre isso antes, é como que tudo, mesmo sendo surpreendente nas eliminações que nunca sabemos quem vai sair, ainda assim é bastante coerente. As eliminações, na maioria das vezes, fazem muito sentido. A temporada começou com tudo. Antes da fusão, tivemos o terreno sendo preparado com muito cuidado para o que veríamos nos episódios depois da fusão. Eu adoro que nessa temporada existem muitos diálogos que às vezes chega até a ser meio chato, mas ainda assim é necessário. Os personagens conversam e interagem tanto que você sabe exatamente o que se passa na cabeça deles. As relações são tão bem construídas, as motivações ficam bem claras, e é por isso que quando alguém sai, mesmo que você fique surpreso, você entende, porque aquilo já foi explicado nos diálogos entre os personagens. No geral, a fase de times dessa temporada é perfeita e não fica na mesmice. Temos as alianças inicialmente, as traições logo em seguida e vilões que se destacam e depois que são eliminados, porque o roteiro não se agarra nos mesmos enredos. São tantas reviravoltas que eu ficaria horas aqui se fosse citar todas elas. Eu não consigo pensar em nada que eu mudaria nos primeiros episódios dessa temporada. Eles realmente acertaram. Mas aí chegamos na fusão, e que é onde os problemas começam a surgir. Eu senti que conforme cada episódio na fusão foi passando, por mais que eu gostasse bastante das estratégias e tudo mais, a tensão foi diminuindo cada vez mais. E isso é algo que não deveria acontecer, porque à medida que a
a final estava chegando, as coisas deveriam melhorar. Mas não, o roteiro falha muito nisso. Tanto que a prova disso foi o retorno de Marisa e Amelie, que não foi por acaso, e também não serviu de nada. A Marisa já tinha sua história encerrada e não precisava mais de nenhum tempo de tela. Porque, quando ela retorna, ela só tá lá pra fazer par romântico com a Anastasia e desenvolver a personalidade dela. A Marisa não faz nada relevante, e quando ela é eliminada, adivinha, é em um momento muito impactante para a história da Anastasia, não para a história dela. E a Amelie, eles nem disfarçaram que ela voltou só porque a história estava muito parada. Quando ela retorna, de repente, ela é a pessoa mais inteligente do jogo. Nem parece que foi a personagem que foi eliminada nos primeiros episódios. Do nada, ela é a quem sabe do jogo social, é extremamente inteligente, tem todo mundo na palma da mão e faz acontecer. E eu não estou reclamando. Não, eu tô reclamando um pouco sim, porque nada mais é do que o desespero, porque a fusão estava ficando bem monótona. E esse pequeno arco dela me pareceu um tanto forçado. Algo que eu não gostei nada nessa fusão é como eles não sabem desenvolver nada aos poucos. E tudo que eles tentam construir para o futuro não dá em nada. Por exemplo, em um certo episódio, o personagem Logan acaba vazando uma informação de sua aliada Anastasia. E em vez de assumir a culpa, ele coloca a culpa em outra pessoa. Só que a Amelie sabe que foi ele que mentiu. Então ela guarda esse segredo e diz que vai chantageá-lo. Então você pensa, caramba, isso vai dar em alguma coisa. Mas não, ela é eliminada e passa essa informação para a Hannah. E aí você pensa de novo, caramba, quando ela contar, acabou para o Logan. Então os episódios vão passando e tá ela segurando a informação. Mas aí quando ela finalmente revela isso, a Anastasia nem liga. E lá se vai toda a emoção. Não acontece nada. E a mesma coisa acontece com o personagem Spencer, que o roteiro fazia questão de protegê-lo com todo tipo de manipulação e imunidade. Então ele vai se tornando aquele vilão bem carismático e detestável. E você pensa que ele vai ser eliminado da forma mais engenhosa possível. Que alguém vai pensar em um plano tão genial que quando ele for finalmente eliminado, todo mundo vai ficar surpreso. Mas não, ele simplesmente perde um desafio de leilão, bem besta aliás, e é eliminado. Sem suspense nenhum. E essa habilidade deles em acabar com qualquer tipo de emoção no jogo faz com que cheguemos em uma final de 5 em que nenhum dos personagens tenha um conflito entre si. E se tem, não é algo tão relevante assim. As únicas emoções que temos são com as eliminações de Isabel e Anastasia, que são extremamente mal feitas, e eu ainda vou falar sobre elas novamente. E então chegamos na final, entre Logan e Jade, e que inclusive eu vi muita gente falando mal dessa final, e do fato do Logan ter vencido. Segundo Fandom, ele era a pior escolha como vencedor, mas eu não concordo tanto assim. E sim, existiam opções bem melhores, mas entre ele e a Jade, ele merecia bem mais. Mas vamos por partes. A Jade, eu não esperava que ela fosse ser uma personagem que me dá um pouco de raiva, mas meu Deus do céu. Nos primeiros episódios, quando ela forma uma aliança com Spencer, eu pelo menos achei que ela seria mais inteligente, estratégica e ativa. Alguém que iria se destacar. Porém, o que acabou acontecendo foi exatamente o oposto. Ela se tornou dependente de um roteiro extremamente conveniente, no qual tudo funcionava a favor dela, sem que ela precisasse se arriscar de verdade. Um dos maiores medos dela era ter a sua aliança com Spencer descoberta, já que ele não era bem visto. E ser uma aliada dele no jogo poderia prejudicá-la se os outros descobrissem. O próprio roteiro cria tensão em torno disso, como se fosse inevitável que ela seria exposta e enfrentaria as consequências. Mas isso nunca acontece. O Spencer é eliminado e ninguém sequer comenta sobre essa aliança, como se ela nunca tivesse existido. O mesmo padrão se repete quando ela se une a Isabel. A Jade participa dos planos, colabora em sabotagens, apoia atitudes cruéis, mas quando a Isabel é eliminada, todo o peso moral cai apenas sobre a Isabel, enquanto a Jade sai completamente limpa. Como se as suas ações não tivessem importância. Em outros casos, os competidores sofrem por alianças equivocadas, são vistos como vilões ou traidores, mas a Jade por algum motivo passa por cima disso tudo como heroína, protegida por uma narrativa que parece blindá-la de qualquer julgamento. E nas raras ocasiões em que ela parece que finalmente enfrentará consequências, o roteiro a livra de novo. Quando a Jade trai a Isabel, a reação da amiga dela é tão rápida e compreensiva, mas se fosse com outro personagem traindo seu próprio amigo, meu Deus do céu, ele sofreria muitas consequências quanto a isso. Mas não, por ser a Jade, não, tá tudo bem. Na semifinal, quando a Anastasia expôs que a Jade preferiu vencer o desafio do que salvar o Logan de se afogar, tudo indicava que esse seria o seu momento de queda, algo que faria sentido dentro do
do arco dela. Mas ainda assim, de forma milagrosa, ela segue para a final. E o episódio final poderia ao menos ter usado esse conflito para criar uma tensão entre ela e o Logan. Mas não, ele simplesmente a perdoa em poucos minutos, anulando tudo o que aconteceu. Além disso, o próprio jogo dela é extremamente confortável. Ela sempre está nas alianças certas, seus aliados ganham totens, ela mesma ganha várias vantagens como imunidade ou voto duplo. Ninguém nunca trai ela, ela raramente é votada, e na única vez em que ela foi o alvo, ela não precisou fazer nada para continuar no jogo. E no final, ela ainda fala sobre ter medo de perder no júri, como se estivesse cercada de inimigos, quando na verdade, ela era a única que não precisava se preocupar com isso, justamente porque ela nunca enfrentou nada de verdade. A série vende essa imagem de personagem que luta, que se arrisca, que conquista o próprio caminho, mas a história dela mostra o contrário. A Jade teve um jogo muito confortável e seguro, em que seus aliados se sacrificaram por ela, com muitas vantagens caindo no colo dela e quase nenhuma consequência. Por isso a sua derrota não só faz sentido, como também é bem justa. Quem recebe tudo de bandeja não merece vencer. E o Logan? O que temos para falar sobre ele? Bem, a grande maioria odeia esse personagem com a justificativa de que ele é hipócrita, mentiroso e por não merecer vencer o jogo. E o pior disso tudo é que essas afirmações são todas verdadeiras. Eu não odeio o Logan. Eu só acho que ele não se encaixa no perfil de campeão. Quando ele é apresentado no começo da temporada, em meio àquele caos de aliança entre homens e mulheres, ele se destaca sendo um coringa nas votações, por muitas das vezes trocar o seu voto. E isso não é algo negativo, é até bem interessante. Ele sem querer acaba se tornando um agente duplo e torna o jogo muito mais imprevisível. Muitas pessoas detonam esse personagem porque ele mentia e era um traidor e tudo mais, como quando ele culpou o Zaid e fez ele ser eliminado. E isso eu achei o máximo, porque querendo ou não, aquilo é uma competição em que só um pode vencer. Então fazer o que ele fez não é algo negativo. Culpe o jogo, não o jogador. O problema dele de fato começa quando a mesma coisa que aconteceu com a Jade acontece com ele. O jogo dele é bastante confortável, mas no sentido dele não receber as consequências que ele deveria. Eu ainda acho que ele se entrega bastante ao jogo. Enquanto ele estava gabaritando a lista de pessoas que ele traiu e ajudou a eliminar, eu pensei que em algum momento ele fosse receber o que ele merecia, ou pelo menos reconhecer que ele é tão ruim quanto as pessoas que ele apontou o dedo. Mas não, os episódios vão acontecendo e ninguém confronta o Logan por isso. As pessoas podem até ficar com raiva dele, mas não é algo levado a sério o suficiente para que ele seja votado. No geral, ele é apenas um personagem que como campeão não funciona. Ele tem um papo bem chato de campeão de bronze que eu não entendi muito bem e eu sinceramente não me importei, eu nem gostei desse plot. Mas como um eliminado pós ou antes da fusão, ele é um bom competidor. Eu acho que a maioria odeia ele por causa disso. É muito destaque para alguém que não merecia. Pelo menos ele tirou a vitória da Jade, então eu desgosto dele um pouco menos. Meu veredito final é que essa temporada soube muito bem como começar, mas não soube como terminar. Os episódios antes da fusão são extremamente bem escritos, com uma narrativa bem consistente. As alianças começam e se rompem, casais surgem e terminam, amizades que pareciam duradouras se revelam falsas, e tudo isso captura muito bem o espírito de um reality show de verdade. Os plots dessa fase são tão bem construídos que é difícil encontrar algum defeito. Porém, essa excelência parece ter custado caro para a segunda metade, porque a fusão é um desastre no quesito emoção e não consegue sustentar nenhum arco sem estragá-lo. Elementos que foram trabalhados com cuidado acabam resultando em nada. Eliminações sem sentido e jogadores que claramente são protegidos na reta final tiram toda a emoção do jogo. E para piorar, a final é formada por dois competidores que não mereciam estar ali e que sequer possuem uma rivalidade que deixasse esse momento mais empolgante. A Jade tem um jogo entregue, sem nunca sair de sua zona de conforto, enquanto o Logan, mesmo vencendo, parece mais um personagem secundário do que um campeão. Tudo que funcionou tão bem no início acabou sacrificando o desfecho da temporada. No geral, é uma temporada decepcionante, que apesar de começar de forma brilhante, termina tão mal que acaba ficando atrás da primeira temporada, que conseguiu se manter consistente do começo ao fim.
E bem, chegamos ao final do vídeo. E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre essa temporada? Vocês concordam comigo ou têm outras opiniões? Bem, deixem aí nos comentários. Eu quero saber a opinião de todos vocês. Mas por hoje ficamos por aqui. Deixe o like no vídeo caso você tenha gostado, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Eu fico por aqui. Obrigado você que ficou até o final do vídeo e até logo, pessoal. Fui!